Quando eu devo fazer a cirurgia de coluna quando eu tenho um diagnóstico de hernia de disco, seja lombar ou cervical? Meu nome é Felipe Lavarce, sou fisioterapeuta especialista em coluna há mais de 15 anos atendendo hernia de disco aqui na minha cidade de Bauru e em outras cidades da região. Estou aqui para bater um papo com você e te orientar qual o melhor caminho para o seu tratamento com hernia de disco. Segundo a literatura, cerca de 4 ou 5% apenas dos pacientes que possuem hérnia de disco realmente necessitam de um processo cirúrgico. Pensando nisso, como que a gente vê tanta cirurgia assim acontecendo? E é muito comum a gente ver cirurgia e não ter bons resultados? É, é muito comum. Então vou passar um pouquinho para vocês toda a experiência que a gente tem clínica, da observação e do acompanhamento que a gente tem nos pacientes com hérnia de disco, nos pacientes pré-operatórios e nos pacientes com pós-operatório de hérnia de disco, tá bom? Desde 2012, eu venho atendendo pacientes com hérnia de disco e trilhando um caminho com boas resolutividades. A cirurgia não é uma má opção, mas nós temos que entender que a cirurgia não é a única opção e muito menos a primeira opção. Se a gente for pegar a estatística que vem da literatura, dos estudos científicos, apenas de 4 a 5% das pessoas realmente necessitam fazer cirurgia quando se pensa em hernia de disco. Para que chegue nesse ponto, é necessário vários poréns, várias escalas de tratamento para a gente chegar ali. Vamos pensar assim. Primeiro, quando o paciente chegar até o médico e solicitar um diagnóstico e ter o diagnóstico de hernia de disco, a cirurgia não pode ser a primeira opção. Antes disso, o paciente precisa passar por um processo terapêutico de 4 a 6 semanas, um processo terapêutico conservador de 4 a 6 semanas, para que a gente consiga pensar em ir para a cirurgia ou não. Se dentro dessas 6 semanas o paciente não teve melhora e piorou alguns pontos sintomatológicos, talvez seja necessário uma reavaliação de um neurocirurgião. Para o paciente realmente ter uma certeza de ir para o diagnóstico, nós temos para o diagnóstico, não, desculpe, para a cirurgia, nós temos que pensar claramente em uma linha temporal. Pensando em mecanismos minimamente invasivos, mecanismos terapêuticos minimamente invasivos, até mecanismos mais invasivos, que nós vamos desde fisioterapia, né, medicamentos, infiltração, bloqueio neural e, por fim, a cirurgia. Então, ele precisa passar por essa linha temporal. Salvo alguns casos de traumas diretos, onde o paciente não tem como sair da mesa cirúrgica, tá? Mas, de maneira geral, apenas de 4 a 5% dos pacientes realmente precisam da cirurgia. O paciente teve diagnóstico, tá com sintomas, dor local na região lombar, uma dor irradiada para o bumbum e para a perna. Ou se for numa hernia de disco cervical, dor na base do crânio, que é muito comum, e dor irradiada entre as escápulas e um pouco para o braço. Bastante comum também aqui na lateral e posterior do braço. Alguns pacientes chegam até a formigar a mão, chegam até a formigar o pé, parte lateral da perna. Se você apresenta esse diagnóstico e apresenta esses sintomas, não quer dizer que você precise ir para a cirurgia, tá? O ideal é que nessa fase inicial de tratamento se faça alguns testes, verifique se você não está perdendo xixi, não está perdendo cocô, não está tendo perda de força e entre com o tratamento conservador. O tratamento conservador da fisioterapia é baseado em algumas escalas e algumas junções de terapia manual, seja qual for a expertise do fisioterapeuta, quiropraxia, osteopatia, Maitland, Mulligan, mobilização miofascial, associando a recursos eletrotermofototerápicos, a fotobiomodulação e eletroanalgesia são bem-vindas, e exercícios terapêuticos. Sendo esses os exercícios terapêuticos, fundamentando em exercícios resistidos e exercícios de controle motor, não fundamentando em exercícios de alongamento, por exemplo, principalmente na fase inicial.
Então, quando você vai precisar ir para a cirurgia, quando você passar por todo esse processo durante 6 semanas, e os sintomas ali presentes, como dor, principalmente, perda de força e parestesia, vêm aumentando. Se esses sintomas, mesmo com um tratamento conservador de alta eficácia, não melhorarem, é interessante você passar por uma avaliação do neurocirurgião e verificar se você vai para a cirurgia ou não. Por que que temos que tomar muito cuidado com o processo cirúrgico da hernia de disco? Por que que a gente tem que ficar eh, receoso e atento de ir com o paciente diretamente para a cirurgia? Porque hoje cerca de 30% das cirurgias de coluna possuem falha. O que que é falha? Não é falha do médico, não é falha técnica do médico, não é falha cirúrgica. Nós conhecemos como síndrome da falha cirúrgica. A síndrome da falha cirúrgica tem alguns fatores que predispõem o paciente que vai para a cirurgia de coluna não melhorar a sua sintomatologia. E os principais fatores são fatores pré-operatórios. Um paciente com uma saúde debilitada, um paciente obeso, um paciente com depressão, ansiedade, um paciente que não tenha feito um tratamento conservador eficaz, esses pacientes possuem uma predisposição, cerca de 30%, a ter a síndrome da falha cirúrgica pós-cirurgia. E eu vou repetir para você: a síndrome da falha cirúrgica não tem relação com a técnica e nem com a capacidade médica. Não é erro médico, e sim um erro de gestão de saúde na organização do processo de gestão da patologia do paciente. Quando se toma uma decisão precipitada, onde não se faz uma avaliação mais aprofundada do paciente, se tem maiores riscos dessa cirurgia não dar certo. Por mais que o médico tenha feito uma cirurgia bem precisa, correta, tem grandes chances do paciente continuar tendo os sintomas. Temos também os fatores intraoperatórios, que muitas vezes a insuficiência do canal medular, a pressão do canal medular pela discopatia já foi tão grande que gerou uma calcificação ali. E dificilmente esse paciente melhora 100%. Então, se eu for te responder claramente qual o melhor caminho para você que diagnosticou uma hernia de disco, é o seguinte: você precisa procurar um médico. Claro, tá? Para você diagnosticar hernia de disco, que é a única forma. Você procura o médico, faz os exames de imagem, uma tomografia ou uma ressonância, diagnostica a protusão discal extrusa ou a hernia de disco. A partir dali, se for necessário, tomar alguns medicamentos que o médico vai indicar. Principalmente, hoje a literatura nos traz que os medicamentos na base de analgesia são mais importantes do que anti-inflamatórios. Não tem muito processo indicativo de anti-inflamatórios hoje para uma fase aguda de um paciente com hernia de disco. Segundo passo, procurar um profissional fisioterapeuta qualificado para a sua reabilitação. Ter no mínimo de 6 a 8 semanas de tratamento, sendo esse um tratamento eficaz. Não é para fazer RPG, não é para aplicar ozônio, não é para fazer microfisioterapia, o pilates é para depois, é para fazer reorganização da sua coluna. Isso se traz através da literatura dos guidelines, mostrando que a principal junção é a terapia manual e o exercício físico, sendo o exercício físico bem controlado pelo fisioterapeuta, baseado em exercício resistido e controle motor. Podemos utilizar os recursos de eletroanalgesia e fotobiomodulação para aliviar a sintomatologia do paciente. Exercícios neurodinâmicos para potencializar a melhora do sistema neuroperiférico e diminuir os sintomas de parestesia e perda de força. Tudo bem? Se você ali conseguiu uma breve melhora, continue a fisioterapia por mais 6, 8 semanas para que você ganhe capacidade funcional e volte para a sua vida normal. Passe novamente por uma reavaliação do seu neurocirurgião, faça uma nova ressonância para verificar a hernia de disco, porque eu vou falar algo para você que é muito importante. A hernia de disco possui capacidade de reabsorção espontânea de 4 meses a 12 meses dentro após o diagnóstico. Partindo por esse princípio, a fisioterapia e os agentes da saúde vão organizar seu metabolismo e sua saúde para que você possa realmente ter essa possibilidade de ter essa reabsorção, o corpo ajudar você a melhorar,
tá? Então não precisa criar roda, não são tratamentos revolucionários, é o básico. O básico da fisioterapia, que é a terapia manual com fortalecimento, exercícios neurodinâmicos vão reabilitar você. Vamos pensar no segundo ponto. Vamos pensar que você fez a fisioterapia de uma forma eficaz e não teve resultado. É necessário sim fazer a cirurgia, tá? E se você fizer uma cirurgia com um bom médico, com um médico capaz, você vai reabilitar e vai ficar muito bem, vai voltar a correr, vai voltar a fazer crossfit, vai voltar a pegar peso, vai voltar a brincar com o filho no chão. Então, a hernia de disco não é uma sentença de morte. O que a gente precisa nos atentar, o que a gente precisa ter mais atenção é com o processo de gestão da patologia, que hoje se faz muito errado e se tem como o grande vilão aqui a síndrome da falha cirúrgica. Novamente, que não é nenhum erro médico, e sim um erro de gestão do processo patológico do paciente, onde inclui-se cirurgias em pacientes que não precisam de cirurgias, ou naquele momento não é entendível que é aplicável a cirurgia nele, tá? E assim se tem todo esse processo de não melhora do paciente. Se você gostou desse vídeo, uma pequena aula, um pequeno resumo do que a gente faz aqui, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e é um prazer tê-lo aqui no nosso canal do YouTube. Ó, não esqueça não, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que necessitam saber dessa informação. Um abraço e até mais.